Salve pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é muito especial, porque a gente vai falar do assunto preferido de todo investidor, dividendos. Nós separamos aqui 4 ações que pagam dividendos absurdos e vamos explicar se esses dividendos valem a pena ou não serem comprados. Eu dividi esse vídeo aqui em 2 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre os conceitos de dividendo, dividend yield, payout, e vamos falar também sobre um pouco dos indicadores de preço, PL e P sobre VP, para você entender um pouco se você vale a pena entrar na ação agora, se ela está barata ou não, ou se esses dividendos valem a pena ser comprados ou não, como já acabamos de falar. Então já cola com a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal, assista até o final, que essas 4 empresas você não necessariamente vai saber se vale a pena serem compradas ou não, embora distribuam bastante dividendos, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o que é dividend yield, que é o que você mais vai ouvir no mercado sobre dividendos. Dividend yield é a relação entre o quanto que a empresa distribui de dividendos por ação nos últimos 12 meses e o preço da ação. Então você vai pegar o dividendo total que a empresa distribuiu, vai dividir pelo número de ações. Então você vai achar o dividendo por ação. Depois você vai pegar o preço de negociação da ação no mercado e vai dividir por esse dividend yield por ação. Aí você vai achar o dividend yield. E o que ele vai te indicar? Quanto maior for esse indicador, maior os dividendos da empresa estão sendo distribuídos. Então, ele te dá ele te dá uma segunda dimensão, que é o quanto que, que o mercado está pagando, quanto que as empresas estão pagando pelo dividendo dessa empresa. Se esse dividend yield for muito alto, significa que a empresa está distribuindo mais dividendo do que o mercado está pagando por ela. E vice-versa. Se o dividend yield for baixo, significa que o mercado está pagando mais pela empresa do que ela está distribuindo de dividendos. Então o mercado enxerga uma outra coisa além dessa característica. Tá? É só para vocês entenderem um pouco do contexto. Outra coisa que a gente precisa analisar junto com o dividend yield é o payout. O payout é um pouco diferente. Ele é a relação do quanto que a empresa distribui de dividendos do seu lucro líquido. Você, por exemplo, a empresa ela tem 1 milhão de lucro líquido e ela distribui 500 mil na forma de dividendos. Então significa que o payout da empresa é de 50%, porque ela distribui metade do seu lucro líquido na forma de dividendos. Algumas empresas adotam uma estratégia diferente, como a Petrobras. Elas adotam que elas vão distribuir uma parte do seu fluxo de caixa operacional, mas isso aí é uma outra história. Fique com payout, que é o quanto que a empresa distribui do seu lucro líquido na forma de dividendos, e dividend yield, a relação entre o que a empresa distribui de dividendos e o preço de negociação no mercado. Ok? Agora vamos falar um pouco rapidinho sobre PL. O PL é preço sobre lucro, ou seja, é o quanto que as pessoas estão pagando pelo lucro da empresa. Essa é uma dimensão. A outra dimensão é em quanto tempo você vai ter de retorno dos investimentos que você fez naquela empresa, dados os números atuais. Vamos por parte. Como você calcula o PL? Vamos começar por isso. O PL você vai pegar o lucro líquido da ação e dividir pela quantidade de ações que a empresa tem. Pegou esse número, você vai achar o lucro por ação. E você vai pegar o preço de negociação da empresa no mercado e dividir pelo LPA, que é o lucro por ação. Aí você vai achar o PL, que é preço sobre lucro. Só que o nome completo é preço sobre lucro por ação, ok? Então, quanto maior for esse indicador, significa que mais caro as pessoas estão pagando pelo lucro da empresa, porque o P está no numerador da fração. Então, o mercado ele consegue enxergar uma qualidade muito grande naquilo que a empresa está fazendo. Se o PL for baixo, significa que o mercado está pagando pouco pelo lucro da ação, ou porque não enxergou ainda o determinado valor, ou porque simplesmente aquilo que a empresa está fazendo não tem valor suficiente para o mercado investir de forma consistente. Então vamos lá. Se você tem uma empresa com PL de 10, significa que você vai ter em 10 anos o retorno daquele investimento que você fez. 10 no PL é muito comumente usado como referência para esse indicador. Se uma ação tem um PL acima de 10, ela tende a estar um pouco cara. Se tiver abaixo, ela tende a estar um pouco barata, ok?
Tende, tá? Porque você precisa analisar o histórico desse indicador da empresa e você precisa analisar os outros players do mesmo mercado, do mesmo segmento que está atuando aquela empresa que você está analisando. O outro indicador é preço sobre VP, que é preço sobre o valor patrimonial. É o quanto que o mercado está pagando pelo patrimônio líquido da empresa. Esse indicador, ele geralmente tem uma referência de 1. Se esse indicador ele tiver 2, 4, significa que a ação está sendo sobrevalorizada, em tese. Se ele tiver abaixo de 1, significa que ela está barata. Mais uma vez, você precisa analisar o histórico desse indicador da empresa e você precisa analisar os outros players do mesmo segmento daquela empresa que você está olhando. Tá? Mas, de uma forma bem geral, é isso. Tá? Você tem o PL, que é o tempo que você vai ter o retorno dos investimentos, e o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, é o quanto que as pessoas estão pagando pelo patrimônio líquido da empresa. Ambos os dois indicadores, eles são indicadores de preço. Então é importante você avaliar que quanto menor esses indicadores estiverem, mais barato tende a ser a ação e melhor será o negócio que você vai realizar em tese, porque outras coisas precisam ser analisadas. Mas chega de papo, vamos aos dividendos e vamos às empresas. Então, eu peguei essas informações aqui no site Investidor 10, que por sinal eu recomendo muito que vocês entrem nesse site, porque ele vai ter diversas informações, inclusive uma aba discriminada para dividendos. Então vamos lá. Se você olhar aqui, o preço da ação ela custa somente R$ 7,00. Ou seja, custa bem pouquinho, tá? Menos de R$ 10 uma ação. Nós temos um PL de 4. Eu vou falar dos indicadores fundamentalistas daqui a pouco. Um P sobre VP de 0,4, mas isso daqui é muito baixo, tá? Indica que a ação está bem barata e custa pouco. E o interessante é isso aqui, ó. Vou dar um zoom para vocês, ó. Um dividend yield de 28,23%. É um dos maiores dividend yields da bolsa e é muito grande, tá, pessoal? É muito grande esse dividendo aqui. Então é uma empresa que distribui bastante dividendo, pelo menos até esse momento. E uma coisa interessante aqui desse gráfico é isso aqui, ó. Se você tivesse investido R$ 1.000 há um ano, hoje você teria 1.483. Então, nesse último ano, a empresa apresentou uma rentabilidade bastante interessante. E você pode olhar aqui pelo gráfico. Só que o que eu quero que você veja? O tempo de análise de uma empresa ela pode prejudicar o teu julgamento. Vamos lá, nós acabamos de ver que no período de um ano ela teve uma valorização bastante interessante. Só que vamos seguir. Vamos ver o slide seguinte. Aqui eu peguei um intervalo um pouco maior. Só que se a gente alonga um pouco o período de análise, que é 5 anos, você vê que o efeito é totalmente o contrário. Você tem uma valorização muito forte aqui em 2021, só que de setembro de 21 até agora, a empresa ela perdeu muito em valor de mercado. Ela chegou a custar aqui, sei lá, uns 20, 26, 27. Hoje ela está custando R$ 7. Então, se há 5 anos você tivesse investido R$ 1.000, hoje você teria nem que 600. Você teria perdido R$ 400 em valor só pela queda, mais ainda pela inflação do período. Seguindo aqui, o payout histórico. O payout, como nós já falamos, é a relação entre o quanto que a empresa paga de dividendos e o seu lucro. Então, a empresa ela tem aumentado aqui a tendência de alta de pagar mais dividendo. Em 2022, ela pagou 70% de payout, ou seja, ela pagou 70% do lucro líquido na forma de dividendos. Agora ela está quase 79%. Então é um payout bastante interessante, abaixo de 100%, que é o que eu gosto. Eu não gosto quando a empresa distribui todo o seu lucro na forma de dividendo, porque significa que a empresa ela enxerga para onde ela ainda precisa crescer. O PL, como nós já vimos, ele é a relação do preço que a ação está sendo negociada no mercado e o lucro, ou seja, em quanto tempo você vai ter o retorno daquele investimento. Então, como a empresa ela tem um PL de 4,3, significa que se você investir hoje, mantido os números atuais da empresa, você vai ter o seu retorno em 4 anos. Isso é muito pouco, tá? Significa que a empresa está muito barata por esse indicador. Como nós já vimos, um PL abaixo de 10 já é considerado pelo mercado como barato.
Vamos analisar agora a cotação, a rentabilidade, a relação da Allied com o Ibovespa. E você pode ver que não é das melhores. O Ibovespa ele tem ganhado consistentemente da Allied em rentabilidade, tá? Inclusive, ela está bem prejudicada. Como nós já vimos, se você pegar essa referência de 5 anos, a empresa ela perdeu muito valor de mercado com o valor das ações. Então ela perderia sistematicamente de praticamente todos os indicadores, como você pode ver aqui. Se você tivesse investido R$ 1.000 na empresa, você teria 500. Se fosse no CDI, você teria 1.460. No Small, que é o ETF de Small Caps, você teria 1.100. O IDIV, que é o ETF de dividendos, você teria 1.700. O Ibovespa, 1.350 e por aí vai. O IPCA, que é a inflação. O IFIX é um indicador, é o benchmark de fundos imobiliários. E o IVVB11 é um indicador do ETF IVV, que é negociado como se você estivesse comprando o S&P 500, que é a bolsa americana. Se fosse isso, então você teria perdendo consideravelmente, tá? 2.435 se você tivesse investido no IVVB11. Depois eu faço um vídeo só do IVVB11, que é uma forma de você investir na bolsa americana sem sair daqui do Brasil. Então você pode ver que, embora a empresa ela distribua bastante dividendos, os dividendos estejam abaixo de 100% de payout, ela historicamente não tem apresentado uma boa cotação, uma boa rentabilidade em relação aos benchmarks. Por isso, eu recomendo que você, ao querer investir nessa empresa, tenha bastante cuidado, pois esse dividend yield de 28, mais de 28%, ele pode não ser sustentável. E você investir numa empresa com base somente em um indicador, talvez não seja o melhor momento, porque caso esse indicador ele não se sustente, você vai querer vender essa ação e vai amargar um prejuízo. Metal Leve. Metal Leve é uma empresa de autopeças. Ela atua na fabricação e na comercialização de motores a combustão interna e filtros automotivos. Ela atende diferentemente montadoras de automóveis, também no segmento de peças para reposição. Alguns produtos da Metal Leve são vendidos tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, mas também são exportados para cerca de 60 países, ou seja, é uma empresa bastante diversificada geograficamente. Atende o Brasil, atende a Argentina, que é a América Latina, né? E 60 outros países. Aqui no Brasil tem 4 unidades industriais e na Argentina tem apenas uma. Então a empresa ela faz parte do grupo de autopeças alemão e esse grupo está por cerca de 170 plantas industriais ao redor do mundo. Então você vê que é uma empresa bastante diversificada. Apresentações feitas, vamos ao que interessa, vamos aos números. A Metal Leve hoje está custando cerca de R$ 33,20. Não é tão barato, mas também não é nada absurdo, né? R$ 33. Ela tem um PL de 5 e um P sobre VP de 4,5%. Vamos olhar aqui, ó. Isso daqui que interessa pra gente. Dividendo, money. A Metal Leve ela tem um dividend yield de enormes 24,14%. E se a gente olhar a valorização, se você investiu R$ 1.000 em um ano, decorrido esses um ano, você teria R$ 1.007. Essa valorização não é interessante para você. Em 5 anos, se você tivesse investido R$ 1.000, hoje você teria R$ 2.617. A ação ela valorizou demais nesse período, nesses últimos 5 anos, ao contrário da ação anterior, né? A Metal Leve não. Você teria comprado ela aqui a R$ 13 mais ou menos, e hoje você teria R$ 33. Você teria mais do que dobrado aquilo, o seu investimento, numa empresa bastante diversificada e que distribui bastante dividendos. E mesmo nesse patamar aqui, num patamar muito mais alto do que ela já custou, ela ainda está sendo negociada a um PL de quase 6, abaixo de 6. Então, um PL bastante interessante para você pensar nessa empresa. O payout da empresa, que vocês já sabem bastante o que é, o payout dela, eu não gosto desse payout. Como eu já falei, eu gosto de um payout abaixo de 100%, porque um payout acima de 100% significa que ela está queimando caixa para distribuir esses dividendos. E isso não é interessante para mim. Pode ter algum outro motivo dela ter esse payout acima de 100%,
Então é uma prática da empresa esse payout alto. Não me interessa muito, tá? Aí teria que olhar um pouco mais os números da empresa, DRE, e ver o porquê que isso está acontecendo. Mas, no momento, tá bastante interessante essa ação. Se a gente olhar o PL histórico, ela está muito abaixo da média. Você tem aqui a média do PL dela, e você vê que o PL realmente está muito diferente. E a rentabilidade, se a gente olhar a ação e compará-la com o Ibovespa e outros benchmarks, você vê que a Metal Leve ela está rentabilizando demais. Se você tivesse investido na Metal Leve em 5 anos, você teria 2.500. No CDI, você teria 1.461. No Small, você teria 1.100. No IDIV, você teria 1.700. No Ibovespa, é quase o dobro. O IPCA, a inflação também, a mesma coisa. O IFIX, os fundos imobiliários. E a empresa Metal Leve ganhou até do IVVB11, que é você investir na Bolsa Americana. Ela rendeu mais que o S&P 500. Então você vê que a empresa, de rentabilidade, você não poderia reclamar dela. Ficamos por aqui, vamos para a próxima empresa. E vamos falar sobre a Petrobras. O petróleo é nosso, só que não. A Petrobras é uma das empresas que mais pagam dividendos na nossa bolsa e isso não é segredo para ninguém. Vamos falar um pouco sobre ela. É uma empresa de capital aberto que atua no setor de petróleo e gás de biocombustível. O maior acionista da Petrobras, que é aquele que tem as Golden Share, que são as ações com direito a voto, é o Estado brasileiro. Então, ela é considerada uma empresa de economia mista. E, com uma sociedade anônima de capital aberto, tem as negociações na bolsa. Ela atua no setor de exploração, refino e distribuição, ou seja, ela atua em todas as etapas do processo produtivo. Ela opera em 25 países, essa você não sabia, com certeza, e é a 28ª maior empresa do mundo. Porém, ela tem o destaque de ser muito reconhecida por explorar petróleo em águas profundas, o nosso pré-sal. Então, poucas empresas no mundo, embora tenham empresas maiores do que a Petrobras, poucas empresas no mundo têm esse destaque que a Petrobras possui, ok? E ela ainda se destaca também na produção de biocombustível, refino, transporte de petróleo, gás e fertilizantes, além de energia elétrica. Então ela atua em praticamente todos os segmentos de energia que nós temos aqui. Mas vamos aos números que eu sei que você quer. A Petrobras hoje está custando cerca de R$ 36. Mais uma vez, também não é nada absurdo, mas ela já foi mais barato. Como você pode ver que a cotação dela está uma linha reta para cima. O PL dela, mesmo tendo valorizado bastante, o PL está 4,36, é muito baixo, tá? Muito baixo esse PL aqui. Chega a ser inacreditável o quanto que ela valorizou e o quanto que ainda está baixo. P sobre VP de 1,18, extremamente baixo também. E nós temos aqui o Dividend Yield de 19,7 aproximadamente. Então, eu já te apresentei um Dividend Yield de 28, de 24, agora é de 19. Ó, se você tivesse investido na Petrobras daqui a um ano antes, hoje você teria 1.770. Um baita de uma rentabilidade, que é 75% de rentabilidade em um ano. Eu duvido você conseguir, além de Bitcoin, essa rentabilidade aqui. Se você tivesse investido nos últimos 5 anos, hoje você teria R$ 4.208. É muito forte a rentabilidade que você pode ver aqui, a Petrobras, o quanto que ela se valorizou. E foi muito por causa dessa distribuição de dividendos. A Petrobras ela passou por um período difícil até 2019, aqui aproximadamente, mas de 2019 até 2024 você vê que está uma linha reta para cima, com algumas variações que podem assustar o mercado. O dividend yield histórico da empresa, você tem um dividend yield que, 2022 chegou a quase 68% de dividend yield. É por isso que a empresa apresentou aquele histórico absurdo. Mas também aqui, ó, em 2015, começou a melhorar aqui em 2020. Você vê que esse período a empresa ela passou por um período muito difícil. Houve muita interferência estatal, muitos investimentos ruins na empresa. Você teve a Passadina, você teve o Copérgia. Então você teve muitos investimentos ruins por causa do governo que a empresa realizou, que aumentou o endividamento dela, reduziu o CAPEX, que são os investimentos. Então, esse período aqui foi muito difícil para a empresa. A partir de 2020 para cá, a empresa está passando por um momento muito bom. Mas
observar se isso daqui vai ser sustentável. O payout da empresa, você vê que nesse período complicado, a empresa inclusive deixou de distribuir dividendos. Com a sua melhora, teve esse período de 2022 que ela distribuiu mais de 100% de dividendo. Só uma ressalva aqui, que a Petrobras ela não distribui o dividendo em cima do lucro líquido, mas sim em cima do seu fluxo de caixa operacional. Mas isso é um outro papo, tá, pessoal? Não vou entrar nesse vespeiro agora, não. Mas só guarda essa informação de que o dividendo da empresa não é sobre o seu lucro líquido, tá? Então agora o payout da empresa está em cerca de 86,8%, o que é bastante agradável, tá? Eu gosto esse payout, é um pouco elevado, mas a Petrobras não tem muito mais para onde ir, e abaixo de 100%. O PL da empresa é um tapa na cara. Você tem uma empresa de tamanho da Petrobras que distribui os dividendos que distribui com um PL de 4,35. Mas isso daqui tem uma explicação, e a explicação foi logo no começo do vídeo. O governo ele tem muita interferência na Petrobras e o mercado ele penaliza muito a empresa por causa disso. Porque você tem muita interferência política. Ah, o preço da gasolina está alto, o preço da gasolina está baixo, tem que seguir a paridade internacional, não tem que seguir. Então, o mercado ele penaliza muito a empresa, por isso que o PL dela tá nesse patamar aqui tão baixo, mesmo apresentando boa lucratividade e boa distribuição de dividendos. Mas a gente já viu também que isso está mudando, né? Que o lucro da empresa também vem caindo sistematicamente. E o nosso gráfico preferido, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, hoje você teria 4.100. E é o que eu falei, além de Bitcoin, nenhum outro indicador você vai encontrar essa rentabilidade absurda. Você teria 1.400 no CDI, 1.100 no Small, 1.700 no IDIV, Ibovespa 1.350, inflação bateu, IFIX bateu e VVB11, o S&P 500, aqui das terras tupiniquins, ficou em 2.430 aproximadamente. Então a empresa apresentou uma rentabilidade para os acionistas muito importante, tá? Torcer para que se mantenha, né? Vamos para a nossa última empresa, que apresenta um dividendo absurdo. Vamos lá. Vamos falar de Copasa, que particularmente é uma empresa que está num setor que eu realmente gosto demais. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição de quatro setores que você deveria investir, principalmente se você for iniciante na Bolsa de Valores. Mas vamos aos números e eu vou te mostrar o quanto que essa empresa é boa para você investir. Como eu falei, a Copasa é uma empresa de saneamento que ela está localizada em Minas Gerais. Hoje ela está custando cerca de R$ 20,76 o seu preço. O PL e o P sobre VP estão muito baixos, PL 5,66 e o P sobre VP 1 praticamente. Então ela está sendo negociada exatamente naquilo que ela vale, muito abaixo dos seus players, que são a Sabesp, Sanepar, e um PL muito baixo, de 5,67. Olha aqui, é o dividendo de 17,16%. Outro dividendo absurdo, tá? E se você tivesse investido um ano na Copasa, hoje você teria 1.245, uma valorização de quase 25%. E se você tivesse investido 5 anos, você teria hoje R$ 1.813, um rendimento muito positivo e muito maior do que a maioria dos benchmarks que você vai ter. Se a gente for olhar o dividend yield histórico, aparentemente nós estamos no máximo, onde a empresa está distribuindo o maior número de dividendos, 17,16%. O payout é um pouco preocupante, quase 100%, mas a empresa, como ela tem uma estabilidade muito grande de receita por causa do setor, né, que é uma concessão de serviço público, e ela opera em regime de monopólio natural, porque não tem como ter várias empresas de saneamento operando ao mesmo tempo. Então ela pode se dar o luxo de ter um payout muito grande. Como eu já disse, o PL dela é muito baixo, 5,67, e a rentabilidade dela, ela bateu praticamente todo mundo, menos o S&P 500, daquele terras tupiniquins, que ela teria R$ 1.811 de rentabilidade versus 2.430 aqui do S&P 500. Okay? Então, bem interessante esses gráficos aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês.
Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, mande para outras pessoas. Diga aqui nos comentários se você tem alguma dessas ações, se você conhecia essas ações que eu trouxe e se você investiria nas empresas pagando esse tanto de dividendos. Além disso, se você acha que esses dividendos valem a pena ser comprados e se eles são sustentáveis ao longo do tempo. Ok? Um grande abraço e valeu!